podcast do Governo de São Paulo. Olá a todos, podcast do Governo de São Paulo no ar, comigo, Eduardo Nascimento. E eu recebo aqui nos estúdios do Palácio dos Bandeirantes o Tenente-Coronel Médico da Defesa Civil, Hilton Teles Libanori. E vamos falar sobre o radioamadorismo. Olá, Coronel, bem-vindo ao nosso programa. Olá, Eduardo. Muito obrigado. É uma alegria muito grande estar aqui no podcast do Governo de São Paulo. Coronel, vamos falar sobre um assunto bastante diferente hoje. Do que se trata ou o que é o radioamadorismo? Eduardo, o radioamadorismo, em primeiro lugar, é um hobby. Mas é um hobby exercido por pessoas que são qualificadas e habilitadas pela Anatel para exercê-lo. Os radioamadores, eles exercem basicamente atividades de comunicação, telecomunicação em vários modos, seja fonia, telegrafia, modos digitais, satélites, entre outros. E eles usam frequências que são específicas para o serviço de radioamadorismo, mas que abrangem quase todo o espectro das ondas de rádio, né? O radioamador, ele é interessado em tecnologia eletrônica, informática, radioeletricidade, basicamente, não é, na transmissão e recepção de sinais de rádios, e ele tem também uma característica que é a atividade voluntária. Coronel, nos dias de hoje, as novas tecnologias não diminuíram o interesse pelo radioamadorismo? Olha, Eduardo, ao contrário. A meu ver, as novas tecnologias até democratizaram mais o radioamadorismo. Imagine que o radioamadorismo ele acompanhou e até ajudou no desenvolvimento de muitas dessas tecnologias. A internet foi incorporada ao radioamadorismo e hoje ela acaba complementando essas vias de comunicação de forma digital. Por exemplo, com um pequeno walkie-talkie manual, com tecnologia digital, a gente pode ter acesso de comunicação com radioamadores em todo o mundo. Para você imaginar, desde os anos 60, os radioamadores têm satélite de comunicação. Na verdade, o radioamadorismo é um grande laboratório de radiocomunicação, que acaba desenvolvendo tecnologia. O serviço de celular que nós conhecemos hoje, em parte, foi criado por tecnologia que veio do serviço de radioamadores. Coronel, no que os radioamadores podem auxiliar as atividades da Defesa Civil? Cite um exemplo, por favor. Olha, vou começar pelo exemplo. Durante o furacão Katrina, que atingiu a cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, e teve ali uma grande inundação e parada do serviço de energia e telecomunicação, os radioamadores mantiveram e complementaram as telecomunicações de emergência durante aquele período. Há um serviço muito bem estruturado nos Estados Unidos de radioamadores que atuam em emergências. E, por exemplo, eles acompanham nessa temporada de furacões a aproximação de furacões e já montam uma possível rede de emergência nas áreas que podem ser acometidas por esse furacão. Isso foi feito há algumas semanas durante a aproximação do furacão Dorian, em que eles já tinham toda a estrutura montada para uma comunicação de emergência se ela tivesse sido necessária. Coronel, há uma integração da Defesa Civil com o radioamadorismo e como está sendo feita, se há essa integração? Em muitos países, essa integração é muito forte. Por exemplo, no próprio Estados Unidos, no Chile também, onde eles têm desastres naturais como furacões, tsunamis, terremotos, assim por diante. E aqui no Brasil, essa estrutura começou há alguns anos com a criação da Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, a RENER, mas não adianta uma rede nacional, porque o desastre é local. A gente precisa de uma mobilização dos radioamadores no local do desastre. Por isso, a criação, pela Defesa Civil do Estado, da Rede Estadual de Emergência de Radioamadores. O que é isso? Já há alguns anos nós temos aqui na Defesa Civil uma estação de radioamador montada, que é a PY2CGE, que hoje eu sou o responsável técnico por ela. Mas não adianta só uma estação
aqui no Palácio do Governo, se nós não tivermos uma rede estruturada de radioamadores em todo o estado aptos a tomar, inclusive, a iniciativa de telecomunicação por radioamador no caso de uma emergência. Então foi criada, como eu falei, a Rede Estadual de Emergência de Radioamadores. Como que ela foi estruturada? Inicialmente, nós fizemos um cadastro dos radioamadores interessados em participar em atividades de defesa civil em todo o estado. Num segundo passo, nós criamos um curso em EAD, ensino à distância, que é disponível aos radioamadores no site da Defesa Civil do Estado, que é defesacivil.sp.gov.br. Na aba Espaço do Radioamador, todos terão acesso a esse curso. E em algumas semanas que esse curso está no ar, a gente teve uma procura muito grande. Já tem vários radioamadores, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, que foram certificados por esse curso. E nós estamos nos simulados de defesa civil no estado, fazendo com que haja a participação dos radioamadores locais. Ou seja, hipoteticamente, numa situação de desastre que é criada no simulado, os radioamadores participam, seja criando uma rede de comunicação no local do desastre, por exemplo, num rompimento de barragem em que se necessita comunicação em vários pontos de encontro de população, por exemplo, como estabelecendo comunicação entre esse local do desastre e uma regional de defesa civil e com o próprio Palácio dos Bandeirantes. Então não adianta nada ter só uma estação aqui no Palácio dos Bandeirantes. A gente precisa do envolvimento de toda a comunidade de radioamadores. Muito bem, eu recebi hoje aqui nos estúdios do Palácio dos Bandeirantes o tenente-coronel médico da Defesa Civil, Hilton Teles Libanori. E nós falamos sobre a Rede Estadual de Emergência de Radioamadores de São Paulo. Coronel, muito obrigado por sua participação em nosso programa hoje. Eu que agradeço, Eduardo, e estou à disposição, não só aqui, mas nas frequências de rádio, como Hilton, Papa Yankee 2, Bravo, Bravo, Quebec. E você já sabe, para mais informações relevantes como essa, é só acessar o podcast do Governo de São Paulo no Spotify. Também estamos em todas as redes sociais em @GovernoSP. Meu muito obrigado e até a próxima. Governo de São Paulo. Estado de respeito.